vereador Luiz Antônio, nos últimos 5 minutos finais, usou a tribuna, onde ele questionou as condições em que se encontra hoje o terminal rodoviário de Limoeiro, assim como outros prédios que tanto foram contestados no passado, se encontram insalubres e praticamente a deriva, caindo, feito um navio no mar jogado lá, sem ninguém. Inclusive, o governo do estado abandonou o terminal rodoviário, vereador TV Limoeiro. E é notícia, Web TV, boa tarde. Boa tarde a todos de Limoeiro, a vocês que fazem a reportagem aqui na nossa Câmara de Vereadores. Olha, é uma preocupação muito grande para a nossa cidade. O terminal rodoviário é para uma cidade a porta de entrada da cidade, como o aeroporto é uma porta de entrada do estado. É a mesma coisa, um porto é a porta de entrada também, não é, de um estado, de um país. O nosso terminal rodoviário se encontra num estado de abandono. O sistema de esgotamento sanitário entupido, as lojas praticamente fechadas, sem movimento, e isso tudo causado pela política de interiorização, vamos dizer assim, dos terminais rodoviários. O governo Eduardo Campos, ele se preocupou com os terminais rodoviários na época. Pegou uma nova diretoria que entendia, não é, de transporte intermunicipal de passageiro, botou à frente dos terminais, recuperou o TIP, recuperou vários terminais, inclusive o de Limoeiro. Esse terminal rodoviário de Limoeiro, ele foi construído na gestão de Dr. Arraes, segunda gestão do Dr. Arraes. E quem inaugurou foi o governador Joaquim Francisco, após a posse de Joaquim Francisco, acho 4, 5 meses após a posse. Era um dos mais modernos terminais rodoviários do interior de Pernambuco. Só, amigo, que se não tiver gerência nos terminais rodoviários, as empresas de ônibus, eu digo isso sem medo, porque eu fui diretor daquela empresa do DETERP na época, Departamento Terminal Rodoviário de Pernambuco. As empresas de ônibus, elas não se preocupam nem querem fazer as linhas que a gente chama de linhas sociais, as linhas que não dão muito lucro. Eles querem fazer as linhas melhores. A 1002, Progresso, a São Domingos, a Jotude, Borborema, essas empresas elas querem fazer as linhas melhores, o filé. Tá certo? Ela não tem interesse em fazer Salgadinho, ela não tem interesse em fazer Santa Maria do Cambucá, ela não tem, a cidade menor ela não quer fazer. Por isso, daí surgiu o crescimento do transporte intermunicipal alternativo, que são as Toyotas e os Combeiros na época. E depois eles mesmos, os empresários, criaram um problema sério quando foram pressionar o governo para não deixar entrar na cidade do Recife. E os toyoteiros até hoje não entram mais em Recife nem Combeiro. Pois bem, terminal rodoviário de Limoeiro, a solução qual é? O ônibus chegar no terminal rodoviário de Limoeiro e descer o passageiro lá no terminal rodoviário de Limoeiro. Com isso, ele vai valorizar o terminal, ele vai fazer com que as lojas do terminal passem a ser autossuficientes, passem a ter lucro as lojas, não é? Então, o terminal vai ser rentável. Outra coisa, época de chuva. Como é que o passageiro vai chegar e vai ficar no meio da rua? Você tem que desembarcar um passageiro no altas horas da noite. Altas horas da noite. Você tem que desembarcar o passageiro num lugar seguro, num lugar que fica amparado, né, durante o inverno de chuva. E o que é que a gente vê? Passa ali atrás do terminal rodoviário à noite para você ver a escuridão que está aquilo ali. Aquilo ali virou um local, né, posso dizer sem medo, de prostituição e de droga. Aquilo ali hoje é um local propício à violência. Ali atrás do terminal rodoviário de Limoeiro, meu amigo, está uma coisa séria. E eu que trabalhei lá e aquele projeto, aquela concepção daquele projeto foi feita na minha gestão como diretor do terminal rodoviário do DETERP, tá certo? Até o arquiteto que fez aquele projeto era muito amigo meu, Fernando Ferraz. Foi um dos melhores terminais rodoviários do interior de Pernambuco na época. A gente só perdia para Caruaru, Garanhuns, Petrolina, acho que Palmares era mais ou menos do mesmo porte. O terminal de Limoeiro foi um terminal moderno, não é? Grande, tá certo?
e vem sendo abandonado o terminal rodoviário. Doutor, com relação à barragem de Jucazinho, o senhor já tem mostrado isso não só de hoje, com essa preocupação da água do Capibaribe. Em outros momentos a gente fomos até Jataúba, né, na tentativa de perenizar o rio Capibaribe, e agora a transposição. E agora o senhor está preocupado, como todos limoeirenses, como todos salgadienses, como todos, povo ribeirinha, com relação à barragem Jucazinho. O senhor esteve lá junto com o vereador Ronaldo Moraes e o vereador Marcos Sérgio. Olha, a preocupação nossa, ela aumenta na medida que a responsabilidade minha como vereador é maior. E além do mais, eu sou vereador e sou engenheiro civil, tá certo? Trabalhei inclusive na construção da barragem de Duas Unas, ali próximo ali em Jaboatão. Passei 4 meses da minha formação profissional lá na barragem de Duas Unas, com o professor Edilberto Vasconcelos. Pois bem, a gente tem um certo conhecimento, não é, a mais, e eu me preocupei porque a barragem de Jucazinho, ela passou muito tempo, essa barragem passou muito tempo seca, desde 2012 praticamente, 2013, 2014, que não chega água naquela barragem. E a gente sabe que o concreto, por mais seguro que ele seja, o concreto com um sol muito intenso aqui na região da gente, pra você ter uma ideia, a temperatura na sombra ela dá 35 graus, 34, e a temperatura não debaixo do sol mesmo, ela chega a 50 graus ou mais de 50. Então há dilatação no concreto, há fissuras no concreto. O ano passado nós estivemos lá quando fomos fazer uma visita sobre a transposição do rio Capibaribe, não é? Que nós lutamos por essa transposição para pegar a água do eixo leste que via para Paraíba, para a barragem de Boqueirão. Nós tivemos em Jataúba, num encontro grande, não é? Essa transposição foi outra falha de projeto do governo, principalmente na época do Dr. Jabas Vasconcelos. Ele, brigado com o presidente Lula, tá certo? Prejudicou, eu posso dizer de cátedra, prejudicou a transposição do eixo leste. Hoje nós deveríamos ter água do Rio São Francisco, no Vale do Rio Capibaribe, nas barragens de Poço Fundo, lá em Jataúba, e na barragem ali de Jucazinho e, consequentemente, aqui na barragem de Carpina. Infelizmente, na época, por desavença, problema político, o doutor Jabas não participou da discussão do projeto de transposição, como deveria ter participado da discussão, não é? A Paraíba foi totalmente beneficiada. Se a gente analisar direitinho, a transposição do eixo leste, ela atravessa todo o estado de Pernambuco. E Pernambuco não recebe. E vai embora para Paraíba. Ô doutor, se essa transposição tivesse acontecido, talvez não tivéssemos com essa preocupação com a barragem, porque assim, o concreto, pelo que eu entendo, um pouco a gente entende, ele precisa de água. Quanto mais água, mais solidificação. Quanto menos água, o risco de rachadura. Isso é feito uma caixa d'água. Você tem uma caixa d'água, você não fala em caixa d'água não, que eu me lembro dali do Centro Social Urbano. Se você tem uma caixa d'água e deixa ela secar, a probabilidade dessa caixa rachar, pode ser de concreto, de alvenaria, do que for, é muito grande, por conta do calor. O calor provoca o quê? Dilatação. A dilatação racha. Então, o que é que acontece? Nós não tivemos, né, a oportunidade, a transposição atravessa o estado de Pernambuco.